E hoje está conosco um mega convidado, que para mim é um prazer muito grande, porque ele é o meu filhão, eu digo isso, né? Está comigo já há muitos anos, me conhece assim muito bem e me acompanha. E eu vi todo o crescimento da vida dele, eu vi como ele chegou, né, lá na nossa igreja e vi o que Deus fez na vida dele, o que Deus está fazendo na vida dele. E ele tem uma história belíssima. E eu vou convidá-lo para ele já começar a falar para a gente, tá bom? Lembrando que nós também vamos ter o sorteio da peça da Litorâneos. Amanhã, às 3 horas, é o sorteio. Então, se você quer concorrer, você vai lá no meu feed depois, agora não. Você vai no meu feed, tem uma foto lá minha com ele, não é o banner da entrevista. E aí você vai fazer um comentário, comenta lá como é que foi a entrevista e manda uma foto pra gente no story, me marcando e marcando a Litorâneos, tá bom? E aí você vai concorrer amanhã a uma peça da Litorâneos. Então, tem coisas belíssimas, roupas de proteção solar. A nossa funcionária na segunda-feira liga pra você, pergunta o teu número e a gente manda entregar a peça pra você. Facinho, facinho. Olha só, gente. Então eu vou já convidar ele, tá bom? Olha lá. Ai, que maravilha, que gostoso estar com o Wagner aqui. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Ai, gente, vocês vão amar. A história do Wagner é uma daquelas histórias assim da gente ficar de queixo caído, sabe? Porque é muito linda a história dele, o que Deus fez na vida dele, o que Deus tem feito na vida dele, né? Porque para quem não sabe, nós somos sócios. E aí a gente o tempo todo tá desfrutando dos milagres que Deus faz na nossa vida. Deixa eu botar aqui. Vamos lá, já vou. Contábil. Nossa, será que o Wagner saiu? Wagner, entra de novo. Não tô te achando aqui. Sai e entra novamente. Entra novamente, Wagner, porque aí eu já te aciono aqui, pode ser? Ai, que legal, quanta gente boa. Nilzinha, seja bem-vinda, meu amor. Ai, que gostoso ter você aqui. Vamos lá, o Wagner vai entrar novamente, porque aí eu já aciono ele aqui. Eu não consegui achar ele ali. Você entra novamente, meu amor. Sejam bem-vindos, gente, ao nosso encontro de gigantes. A história do Wagner é linda e eu tenho certeza que ela vai ser muito usada para te abençoar nessa tarde. Eu sei que você vai ser tocado pela história de vida dele. Eu super acredito, gente, em histórias. Eu super acredito em pessoas que têm algo para nos passar, sabe? Eu acho que todo mundo tem algo para nos ensinar, não é? E eu sou muito, assim, antenada às histórias de vida das pessoas. Então, o Wagner, ele tem uma história muito linda e eu sou, assim, testemunha, porque muita coisa que aconteceu na vida dele, eu estava perto, então eu vi, eu presenciei, né? Os milagres que Deus fez. Wagner, você entra de novo, meu amor? Eu não estou te encontrando. Entra novamente, porque aí já vai aparecer aqui pra mim e eu já te chamo. Agora! Agora! Ai, vamos lá. Cadê? Gente, não tô conseguindo aqui. Aqui, pronto, foi. Agora, eu acho que agora vai. Agora vai. Cadê? Ah, Oi! Oi, olá, oi! Tudo bom, meu tudo amor? tudo ótimo. Com a senhora, Que tudo bem? bom! Que prazer ter você aqui! Graças a Deus. Prazer é todo Ai, meu. Eu que coisa mais, passo. que coisa mais linda, meu amor! Meu filhão querido! Tudo bom?
Que Tudo prazer, certo, tudo Wagner. ótimo. Olha, você já Tá. sabe como é, né? Todo sábado a gente está aqui, meu filho, às 5 horas, você tem acompanhado, não é? A gente está Isso. aqui para ajudar as pessoas, porque muita gente pensa o seguinte: ai, para eu vencer na vida, tudo tem que ter dado certo para mim, não é? E aí muita gente diz o seguinte: ai, como eu posso crescer se eu vim dessa família? Como eu posso sonhar grande, alto, se eu não tive ninguém que me ajudasse, né? As pessoas estão o tempo todo dando essas justificativas. Ah, eu não tive ajuda. Ah, eu não tive ninguém que me motivasse. Não é verdade? E aí, eu quero muito que você nos fale da sua vida. A sua vida é linda. Eu conheço a sua vida, né? Eu conheço a sua história. E eu acho que a sua história é uma das mais lindas que eu já vi. E o que Deus fez na sua vida. Então, eu quero que você fique muito à vontade. E eu quero que você nos conte o que fez o Wagner chegar até aqui. O que fez do Wagner esse homem maravilhoso, incrível que é. E nos conta, você teve tudo favorável a você? Como foi aí o seu início de história? Nos conta. Vamos nós. Primeiramente, agradecer pelo espaço e espero que a minha história, ela de fato, atribua como ferramenta de superação para muita gente que estão aqui nos assistindo. Enfim, Wagner nunca teve vida fácil, né? Minha história, ela por si só já representa isso. Morei com minha mãe, muito pequeno. Infelizmente, não tive a oportunidade de conhecê-la, porque logo, eu muito pequeno, eu a perdi, né? Fiquei órfão. E logo em seguida, eu fui morar com meu pai. Eu sou fruto de uma relação extraconjugal. E tá me ouvindo bem? Eu estou. Pronto. Aí fui morar com meu pai enfim. E aí novos os desafios foram acontecendo. É, tive uma vida, um estudo não tão relevante. Eu era tipo a idade mais avançada pelaquela série que eu era para ocupar. E daí começou as rejeições, daí começou o pessoal muitas das vezes desacreditar em mim. E eu sempre, o que é que eu faria? O que é que eu fazia? Eu sempre procurava sair de casa, ia para uma praça, era bem assim mesmo, e olhava para cima e sempre pensava que o que é que eu posso fazer para mudar essa minha história? Porque nada ao meu redor era favorável a mim. Eu, as pessoas só desacreditavam e resolvi intensificar nos estudos, pelo menos já que eu era atrasado nos estudos, e abri, no caso, me identifiquei com cálculos, né? Tipo, eu estudava três, quatro livros de matemática e começava a fazer exercícios, enfim, em casa mesmo. Para entrar em um colégio aqui na capital, porque o colégio não me aceitou devido à minha idade. É, e aí eu passei, e aí eu entrei no colégio, fiquei pouco no colégio particular, fiquei pouco tempo nesse colégio, depois fui para o colégio estadual, e os outros irmãos, tudo colégio particular. E aí onde é que eu comecei a me identificar nos estudos. Comecei a dar, tipo, eu era tipo o maior da turma, aquela coisa toda, tinha que sentar atrás, já começava a discriminação daí, aquela coisa toda. Para muitas pessoas eu era o sombra, né? Ninguém dava importância. E Wagner, estudando, e depois me despertou, só um instantinho. Você passou por muita rejeição? passei por muita rejeição. Ninguém, no caso, em um ambiente social que seria mais próximo a mim, ninguém me aceitava, no sentido de, ele, a mãe dele faleceu, ninguém dava nada por mim, porque eu tinha os estudos atrasados, um certo preconceito, e achava que nada ia dar certo, e eu ficava escutando isso, entende? Ficava escutando, você não vai dar certo, você não nasceu para vencer. Isso era
fato eu escutar isso anos e anos, entendeu? Mas sempre eu tentava não absorver isso, embora eu era uma criança, né? Tentava não absorver dessa forma e, Eu acho, e eu acho, estudando. eu acho muito importante quando você fala aquilo, né? Que você ia para a praça, né? Chorar às vezes, né? Isso. Então, aí nos meus estudos, quando eu terminava, eu ia para a praça, sentava no banco e ficava olhando para cima. Sempre eu ocupando, olhando para cima. Sempre, nunca cabisbaixo. Que é um sinalização de vencedor, né? Já começou por aí. A essência já foi nesse norte. E chorava, né? Confesso que eu chorava, como vencer, pedindo direcionamento. Não era cristão, mas assim, pedindo sempre ferramentas para com que do meu jeito, né? Hoje eu estou falando dessa forma, mas era do meu jeito. E voltava para casa, continuava os estudos, minha vida só era essa, e depois me despertou a dar aulas, aí onde começou uma transformação que me despertou a cada vez mais não desistir. Olha, aquele menino que todo mundo era atrasado nos estudos, agora está começando a dar aula. Foi aí onde eu comecei a ganhar meu dinheiro, dava aula particular, em casa, na casa das pessoas. Comecei com matemática, depois foi física, depois química, e cheguei em português. Aí, aulas particulares. E eu era no colégio estadual e dava aula do pessoal do colégio particular, e já era algo diferente. Para mim, no caso, no sentimento de hoje, já era um empreendedorismo, por quê? Porque nada mais é. Hoje em dia, o empreendedor, ele o quê? O que acontece? Característica, que você sai do cotidiano, você está fazendo algo que a sociedade não acreditava, principalmente as pessoas que estavam próximas a mim. Nosso menino de escola particular, que começou os estudos tarde, já está dando aula, escola estadual, já está dando aula a alunos de escolas particulares, enfim. Aí já comecei isso, ganhando dinheiro dessa forma, e aí prestei vestibular, passei em ciências contábeis, e eu na faculdade, eu só tinha duas opções, né? Muitas das vezes eu só tinha o dinheiro para ir, uma passagem eu escolheria. Muitas vezes eu ia de carona e voltava de ônibus, se não, eu ia a pé e voltava de ônibus. Muitas das vezes acontecia isso. Muitos desafios, muitas dificuldades, mas nunca procrastinei, mesmo sendo adolescente, enfim, já prestes à fase adulta por si só, e sempre acreditei no meu potencial. É, é, Muitas das vezes eu ia com fome para a faculdade, né? Comprava um pão, alguma coisa, aí ia para o bebedouro tomar água para tentar dar uma sensação que era um suco, se é dessa forma que eu posso falar. E muitas das vezes também eu assistia a aula na faculdade com dor de cabeça, enfim. E os professores percebiam isso muitas das vezes e me davam café na sala dos professores, e eram, enfim, muitas dificuldades. Aí despertou para eu fazer o exame de seleção numa grande empresa aqui no estado, que é a Saman, e eu fiz esse exame de seleção para ser estagiário. Eram duas vagas, passei em primeiro. Foi aí onde as pessoas viram a sinalização que, olha, começou a estudar, não dava nada, passou numa seleção de uma grande empresa. Já foi uma situação bem diferente, pelo menos os que os outros pensavam de resultados. E fiquei nesse grupo, e daí onde começou o meu crescimento profissional. Lá no grupo, eu adquiri muito conhecimento, sempre não procurava fazer o que as outras pessoas faziam, no sentido não de ser melhor e de ser diferente, e que impactasse de forma positiva nas empresas, quer dizer, já é outro empreendedorismo, se só sendo nato, e aí foi melhorando as minhas funções, e aí me despertou isso paralelo a isso, as pessoas, a sociedade já estava com um comportamento diferente do que elas tinham há anos atrás. Enfim, aí começou, né, nesse grupo Saman, e aí fui crescendo, crescendo. Quando foi ver, eu já estava com 8 funções de mudança de funções, e me despertou em falar que não tinha mais onde eu crescer na empresa. Foi aí onde eu conheci uma pessoa que eu estou falando agora, né?
que foi a chave crucial para começar, de fato, o meu sucesso no empreendedorismo, pessoa que sempre esteve no meu lado e que, de fato, eu até hoje só tenho a agradecer de forma que foram muitas chaves, que foram muitas ferramentas que foram me dadas e eu absorvi com bastante tranquilidade e me despertou a abrir minha primeira empresa, no sentido, depois que eu saí da Samão, fui para o escritório, de continuidade daquilo que meu pai já era contador, e me despertou a abrir a minha primeira empresa em shopping, que foi lá no Shopping Peixoto, no nosso encontro. E aí, Wagner, Wagner, e aí, deixa eu te Wagner, interromper. Tá dando para ouvir bem aí? Tá bom o sim, áudio? Tá, o sim. pessoal aqui, gente, vocês que estão aí, nós temos quase 70 pessoas aqui, tá bom o áudio agora? Melhorou? Deixa eu ver aqui se o pessoal sinaliza. Uma coisa que me chama muito a atenção na sua história é porque as pessoas estão sempre procurando serem motivadas por fatores externos. E você não teve nenhuma motivação externa, Não. né? Você se automotivou, né? Então Uhum. você foi para a praça, você olhava para o alto, ali você sonhava, ali você idealizava, você acreditou que você era capaz, então você não ficou dando desculpas para você, você foi realmente se construindo sozinho, né? De que Isso. forma sozinho? No sentido de não esperar por ninguém. Você mesmo construiu a sua história, não é? Exatamente, não esperei por ninguém. De fato, ninguém. Eu pensava sempre dessa forma: ninguém vai poder atrasar quem nasceu para vencer, né? Então, os fatores externos, as pessoas falando para mim que você não vai vencer, que aquilo ali me oxigenava, por incrível que pareça, de uma forma maior para eu cada dia mais não desistir. Porque eu mesmo sou responsável pelos minhas próprias escolhas. Cada um tem as escolhas. E eu escolhi não procrastinar, escolhi não absorver aquilo que não era ruim, que era ruim para mim. E todas as vezes eu segui em frente, porque não desistir. Eu jamais, se eu desistisse, meus resultados seriam totalmente diferentes o que de fato está sendo hoje. Verdade. Você sabe que eu estava lendo um livro, até que acho que eu já comentei com você, né? Um livro que ele fala sobre quociente da diversidade. E ele diz que tem algumas pessoas que elas têm um quociente maior que outras. Eu acho que você tem uma capacidade de enfrentamento de adversidade maior do que de algumas pessoas. Isso te ajudou bastante, né? Isso. A sua característica ela é muito forte diante das adversidades, porque diante dos problemas da nossa vida, a gente tem algumas opções. Ou a gente esmurece, desiste, abandona tudo, ou a gente vai para cima com mais força para vencer. Então, te conhecendo como eu te conheço, eu sei que essa é a sua característica, né? A gente, diante das adversidades, a gente sobe, a gente vai com foguete, né? E isso ajuda muito também, não é? Porque as pessoas, às vezes, olham para a gente e pensam que tudo é mais fácil. Não, foi fácil com ele, não foi fácil. Gente, o Wagner está pulando algumas coisas aí da história dele que são bem importantes, né? E eu tenho que respeitar. Mas ele não teve o apoio de família, ele não teve apoio de amigos, ele não teve aquelas pessoas que aplaudiam ele e diziam assim, vai lá, você vai conseguir. Não, muito pelo contrário, né? Ele realmente teve que remar contra a maré. Então, para você que está aqui nos assistindo, resiliente, sim, resiliente total. Para você que está nos assistindo e que talvez você diz assim, nossa, eu queria fazer isso, mas ninguém me apoia. Eu queria conquistar isso, mas não tem ninguém que me ajude. Você precisa se automotivar. Você precisa acreditar em você. Você não pode ficar esperando que as pessoas acreditem em você, porque nem sempre elas vão ter a mesma visão que você tem. Cada um tem sua história, cada um tem os seus desafios. Então eu preciso acreditar em mim.
O Wagner, ele acreditou nele, mesmo quando ninguém acreditava. Deixa eu te falar uma coisa, você que está aqui com a gente, tem muita gente, olha, 77 pessoas. Se você não acreditar em você, as pessoas não vão acreditar em você. Você tem que ser o seu maior incentivador. E isso o Wagner, ele consegue. Ele tem essa, sabe, ele tem essa força interna. E aí foi muito lindo quando ele teve o encontro dele com Deus, né, Wagner? É Gente, verdade. quando o Wagner chegou na igreja, ele foi um leão, sim. Ele foi um leão incrível. Quando o Wagner chegou na igreja, vocês não têm noção, gente. Ele era só cabeça. Ele era só cabeça. Magro, magro, magro. Lembra, Wagner? Lembro, lembro. Dava dó de olhar para ele. Sabe aquela pessoa bem magra, bem magra, bem magra? Eu acho que ele pesava uns 50 quilos e só tinha cabeça e olho. Lembra, meu filho? E aí, Lembro. gente, tudo já decorrente desse processo dele, né? De lutas mesmo, de sofrimento. E eu me lembro que quando ele casou com a Ju, que por sinal, né, Wagner, eu participei de todo esse processo, né? Porque a Ju já era da igreja e ele não. E ele ia para a igreja e ele ficava assim, olhando para tudo, olhando para tudo. E eu falava às vezes com a Ju, Ju, o Wagner tá entendendo tudo? Ela tá, pastor, eu acho que tá. Eu falei, meu Deus, eu acho que ele não tá entendendo nada. Mas ali a gente viu também o teu encontro com Deus, né, Wagner? Que aí, a partir dali, potencializou tudo, né? Quer dizer, você tinha uma necessidade, você tinha uma carência, né? Essa carência da aceitação. Você encontra Deus e aí a coisa muda completamente, não é isso? Exatamente. Hoje, no caso, o que foi que eu pensei na época? Bem, as pessoas que estão me criticando podem até ter talentos, mas muitas das vezes a persistência ela supera os talentos das outras pessoas que adquirem o sucesso. Ou seja, eu poderia não ter o talento que as pessoas achavam que eu não ia ter naquele momento de desafio, de turbulência. Mas o persistir, o não desistir, foi um ponto de partida, se é que eu posso falar assim, crucial para eu passar em cada fase e saber lidar com todas as adversidades que aconteceram de minha vida até hoje. Entendeu? Hoje, graças a Deus, as pessoas me respeitam. Muitas das pessoas que me diziam que não me acreditavam em mim, hoje muitas delas são funcionários e eu sou gestor, né? Até porque se todo mundo tem, isso é perfil, né? Então hoje as pessoas olham para mim e dizem realmente como eu estava enganado, né? A gente percebe, às vezes não estão na palavra, como um semblante, porque, como eu falei, desistir é muito difícil desistir. Eu sei Muito, muito disso. difícil. Eu sou É muito testemunha difícil. disso, né? E aí, eu acho muito interessante, Wagner, sabe o quê? Porque tem histórias que tem tudo para dar errado, não é? Tem É tudo para dar verdade. errado. Mas É você verdade. vê ali algo incrível acontecendo. E foi isso que aconteceu na sua vida. Sua história era uma daquelas que dizia assim, olha, tem tudo para dar errado. Cresceu sem mãe, né? Cresceu de uma forma assim muito difícil, porque não houve uma aceitação, não é? Isso. Rejeitado de certa forma, sim, a gente sabe disso. Mas você procurou os seus caminhos, né? Você mesmo procurou aí a sua forma de sobreviver em meio a tudo isso, mostrando que há em nós essa força, não é verdade? Quais Isso, foram? exatamente. Fala pra gente aqui quais foram os momentos mais difíceis da sua vida. Enquanto você está falando, eu vou levantar para acender a luz, porque escureceu mais rápido do que eu imaginava, viu? Gente, ele vai falar aí para vocês, eu vou só acender aqui a luz rapidinho, tá? Pode falar, meu filho. Quais Vamos foram os nós. momentos mais Então, difíceis da sua vida? pronto. Os momentos mais difíceis da minha vida foi no momento que todo mundo diria que eu não, Wagner, você não vai conseguir. Isso aí para você é utopia, é um sonho.
isso jamais você vai chegar para esse. Você é doido? Para onde é que você quer ir? Se eu não conseguir, por que você vai conseguir? E momentos difíceis também no ambiente onde eu fui acolhido, muitas das vezes era sombra do meu próprio lar. Muitas das vezes, muita rejeição, imaginando você, onde você mora, sendo rejeitado, ninguém falar com você muitas das vezes. Isso para mim doía muito, né? Mas a dor ela é passageira, as opções são facultativas, ou seja, eu escolho aonde eu quero chegar. Agora a dor, ela muitas das vezes é inevitável, eu confesso, mas a minha escolha ela foi na certeza que eu ia vencer tudo isso. Que legal, Wagner, que legal. Essa história é lindíssima. E aí, o que você poderia falar, por exemplo, para as pessoas que passam por isso, né? Por rejeição, pessoas que não são acreditadas. Oi, meu amor. Pessoas que são rejeitadas, pessoas que as pessoas não acreditam, né? Porque eu sei que aqui tem muita gente assim, que talvez nem ela mesma acredite nela. O que você poderia falar para essas pessoas? Essas pessoas, eu costumo a dizer o seguinte, que o sonho, você é o protagonista do seu próprio sonho. O que as pessoas vão falar, esse tipo de público não vai agregar nada em você. Aliás, a depender da sua visão e da sua mente, o que pode agregar é o quê? É saber que você está no caminho certo, porque o empreendedor ele é criticado, as pessoas de sucesso elas são criticadas, tudo que a gente faz totalmente um ponto fora da curva, se é que eu posso falar isso. Então, todas as minhas características que eu fazia era totalmente na contramão do que as pessoas diziam para mim. Então, persistência, não procrastinar, né? Sempre acreditar em você, mudança de pensamento, se o pensamento está ligado ao que outra pessoa está. Muitas das vezes, as pessoas que estão te validando de forma negativa, aí vai ver as histórias dessas pessoas. Né? Essas pessoas não são as histórias de pessoas de sucesso. Então, ela não tem validação, ela não tem, ela não tem Credibilidade, né? credibilidade para falar algo. Muitas das vezes, e o que foi que aconteceu comigo? Né? Eu nunca desisti, eu sempre procurei fazer o que eu acredito que dependia só de mim e não de palavras de externas, e foi assim que fui mudando, se é que eu posso falar assim, de fase, aí até chegar nesse ramo do empreendedorismo. Mas sabe uma coisa também que eu acho que foi muito importante? Você encontrou pessoas boas também ao longo do Sim. caminho. Verdade, verdade, verdade. Faz com que, talvez as minhas ações fizessem com que essas pessoas fossem um imã que chegasse até mim, né? Uma dessas principais pessoas está aqui, né, dividindo a tela, né, comigo. Eu tenho muito orgulho de você, viu? A gente fala muito sobre isso, né? A gente rasga muita seda um para o outro, porque eu tenho muito orgulho do homem que você se tornou. Eu participei praticamente de todo o processo aí, né? Já Isso, crescido, né? Você já está comigo há isso, quase 20 anos. Então, eu vi quando isso, você chegou, como você era, acompanhei seu casamento, né? O fato de você ter encontrado a Ju, né? Que também é uma parceirona sua, né? Sua esposa, que é bênção demais, uma pessoa também muito abençoada. Eu acho que a vida, ela vai trazendo as pessoas certas para a gente, né? As pessoas que a exatamente, gente está pronto para receber também, né? Porque às exato. vezes tem pessoas maravilhosas do lado da pessoa e ela não percebe. Isso, exatamente. Muitas das vezes, tipo, as pessoas, só porque não tem habilidades, ela pensa que não pode ter crescimento, né? Mas, assim, existem duas diferenças, de habilidade e persistência, né? Há muitas pessoas, às vezes, que têm habilidades, ela não tem um crescimento. Já aquelas pessoas que persistem, que não têm aquela determinada habilidade, crescem muito mais. É o que eu tenho na minha história, é o que eu carreguei isso. Pessoas que eu via que tinha uma certa habilidade, só que ficou no meio do caminho, né? E eu não. Como poderia não ter essa habilidade, como não desistir, consegui passar por todo esse processo
com bastante desafiador, porém com bastante fé. Alexander tá aqui, olha, Alexander é um fofo, Ah, ele é aquele pintor, gente, daqueles quadros lindos que eu pinto. É ele que é o pintor, tá aqui com a gente, Alexander, e ele é um grande artista, só que ele não acredita que ele é. Eu fico dizendo o tempo todo, você é um grande artista, Alexander. Acredite, acredite, você é um artista. Eu acho que é muito importante quando a gente acredita também, né, Wagner, que a gente é capaz. E a gente aprende muito isso, né? Nessa força do a gente acreditar. Olha, você é aquilo que você pensa ser. E você sempre foi um cara... Sabe uma coisa que eu acho muito legal em você? É que você sempre acreditou, né? Às vezes eu verdade. falava para você, Wagner, você vai conseguir, você vai dar certo. E eu acho que você também sempre acreditou muito naquilo que eu falava para você, né? Tendo como referência as suas observações no sentido de que vai dar certo, não é por aí, é o direcionamento, né? Só me direcionou muita coisa fez parte as suas alternativas que você deu até mim, momentos desafiadores que a senhora mesmo presenciou, fez parte e eu fui acompanhando isso e colocando em prática aquilo que era dito para a senhora, com certeza, não tenho dúvida quanto a isso, sem deixar uma vírgula para trás. É verdade. É verdade. Eu tenho que ter muito cuidado, gente, com o que eu falo com ele, porque ele decora ipsiliteris ali, ó, tudo certinho. Sabe uma coisa que eu também acho muito legal? Obrigada, Beth. Sabe uma coisa que eu acho muito legal? Que você não carregou mágoa no seu coração. Não, não carrego Eu não, acho isso muito lindo, né? Você passou por todos os desafios e você não deixou entrar nada de ruim no seu coração. Fala um é pouquinho sobre verdade. isso. É verdade, e assim, as pessoas que de fato no passado, que não me agregavam no sentido de palavras, de fortalecimento, enfim, de qualquer gesto, eu não consigo, tipo, ódio, essas coisas, essas mágoas, eu não consigo carregá-las. O que é que eu sinto por elas hoje? Eu sinto que ela me deram alternativas, que não foi nada positiva contra mim, ao meu favor, e eu sinto um só lamento, se é que eu posso falar assim, até porque viu todos os adjetivos não nada agradáveis que ela fazia para com a minha pessoa, não foi nada daquilo que de fato foi falado. E hoje, com maior naturalidade, muitas das vezes, até de uma palavra, de uma consultoria, de qualquer outra forma, até eu a ajudo. Uma prova disso que a mágoa ela não existiu nesse nenhum meu coração e nenhum sentimento. Eu sei Muitas disso. das é verdade. Aí, isso faz com que também eu cresça, né? Verdade, Porque o ódio é verdade, uma sensação no que a verdade. gente não deve carregar, Verdade. Você né? é um grande homem, um coração muito, muito grande, muito generoso. Eu tenho muito orgulho de ser sua pastora, de ser sua mãe, né? A gente tem uma relação bem, bem filial, né? De É mãe e verdade, é filho mesmo. verdade. Eu adotei o Wagner há muito tempo atrás como filho e agora mais do que nunca, porque nós somos sócios, gente. O Wagner É, é o dono da Litorâneos aqui, o Wagner tem empresa de contabilidade, o Wagner é um grande empresário, está crescendo muito, está assim, sabe, no começo mesmo da história dele. E como eu tenho orgulho, gente, não só do Wagner, mas eu tenho orgulho de todos aqueles que aproveitam as oportunidades que não são favoráveis para crescer. Porque as dificuldades, elas podem ou acabar com a gente, ou podem nos impulsionar ao crescimento. Então, eu sou super, assim, apaixonada por pessoas que usam aquela dificuldade para fazer plataforma de crescimento. Então, o Wagner, eu conheço muito bem, e assim, todo mundo sabe, né, Wagner, da nossa relação, que é muito, muito paternal, muito, muito mãezona mesmo. Eu sou muito mãezona dele, apaixonada por ele, por causa da história dele. Porque ele tinha tudo para se escorar nas desculpas,
no vitimismo, de ficar dizendo, ah, mas eu não tive isso, ah, mas eu não tive aquilo, olha, mas eu passei por isso. Mas não, ele não fica se justificando, sabe? Ele pega o problema, vai lá e resolve, e tá tudo certo. Então, eu acho que para quem quer crescer na vida, para quem quer empreender, para quem quer alcançar sonhos, precisa ter essa disposição. Tem uma frase que diz assim, olha, não importa o que fizeram com você, o que importa é o que você vai fazer com o que fizeram a você. É verdade. E Fechou. aquela coisa, né? Hoje, muitas das pessoas que me criticavam, hoje me imitam, né? No sentido de, hoje procuram, o que é que você fez, me perguntam, né? De fato, as críticas foram bem contundentes. E hoje, aí, mais uma prova de que eu fiz a coisa certa, as críticas, ela existem. Empreender, você é muito criticado, porque se você, quem faz as mesmas coisas que os outros fazem, isso não é empreendedorismo, você faz as coisas diferentes, né? Você faz as coisas que não está no cotidiano. E isso é bem gratificante, obtendo como resultado isso aí, essa forma. É verdade, Wagner. Nossa, assim, eu acho que todo mundo tem a sua história, não é? Todos nós carregamos uma história, algumas mais favoráveis, outras menos favoráveis, né? Algumas É histórias são verdade. mais desafiadoras, mas para mim é muito importante a pessoa entender o seguinte, que ela tem poder de alterar essa história. Sim, Todos sim. nós temos poder de alterar a nossa história, não é verdade? Nós quem diga, né? Eu e a senhora, né? É verdade, porque a minha história, ela também tinha tudo para dar errado, né? A gente Isso. fala muito sobre isso, né, nós dois. A gente tinha tudo para dar errado, né? Para não chegar a lugar nenhum. Nós tínhamos as desculpas todas prontinhas, né? Nossa, você Isso, não teve exatamente. isso, você não teve aquilo. Olha, aquilo que muitas pessoas buscam, a gente não teve. Mas a gente teve a decisão e a coragem de dizer assim, olha, vou fazer do limão uma limonada, Isso, né? exatamente. Olha, Verdade. isso aqui que eu não tive, beleza, eu agora vou exatamente fazer com que isso trabalhe em meu favor, porque eu já passei por essa caminhada, então agora eu posso ajudar, inclusive, outras pessoas, né? Nós somos os improváveis, isso sim, Alexander, mas escolhidos. Todos nós somos escolhidos. E eu acho muito, muito importante, Wagner, quando você tem esse olhar para a vida, né? Você é uma das pessoas mais otimistas que eu conheço. Você é um cara mega otimista, super positivo e tinha tudo para não ser, como eu também tinha tudo para não ser. Mas nós decidimos escrever a nossa história. Então, você que está aqui nos assistindo, olha, nós estamos com 72 pessoas. Você que está aqui nos assistindo, eu não sei qual foi a sua história, nós não sabemos qual foi a sua história. Talvez muitas coisas ruins você tenha vivido, mas você pode mudar isso. E está aqui 2 exemplos disso. Você pode alterar isso, né? Você pode construir a sua história, perdoando o passado, né? Buscando aprender com tudo que você viveu, para você não repetir os mesmos erros. E você pode ser, inclusive, uma grande referência para outras pessoas. Sabe, os problemas da nossa vida, eles não são lugares para a gente ficar, eles são lugares para a gente aprender e passar. Então, Wagner, a gente já está chegando aí nos últimos minutos. Olha como passa rápido. Rápido, rápido, muito rápido mesmo. Olha que resumimos, né? Muito, né? A minha Muito! história, né? Você resumiu Muito. muito! Muito. E aí eu queria que você deixasse para o pessoal qual palavra, qual frase, qual dica, algo assim que do teu coração mesmo, né? Porque pensa que tem muita gente aqui com a gente que pode ter passado também por muitas coisas ruins, mas elas estão travadas naquele tempo, elas estão lá ainda, elas não saíram. E aí o que você poderia dizer para elas hoje, né? Hoje, você hoje que é um homem de sucesso, eu super te considero um homem de sucesso, É, né? porque não pelas conquistas materiais.
Porque tudo aquilo que o dinheiro pode comprar não é necessariamente um sucesso. Mas para mim você é um homem de sucesso pelo exemplo que você é, de homem, de pai, de marido, de cristão, um grande servo de Deus, um grande ajudador da obra de Deus, uma pessoa assim leal, né, a mim particularmente. Então, por isso eu te considero um homem de sucesso. E porque você ajuda outras pessoas. Isso para mim é ser uma pessoa de sucesso. Então, eu quero que você, nesses últimos minutinhos, que você fale algo para as pessoas. O que você entende hoje que é fundamental para elas chegarem aonde elas podem chegar? Vamos lá. O sonho, todos nós temos sonhos, né? Todos nós sonhamos, temos que sonhar, né? A diferença se esse sonho vai acontecer ou não são as escolhas, né? E muitas das vezes as ações, que sonhar tem que sair do papel, né? Tem que sair da mentalidade, né? O que é que eu tenho que fazer para esse sonho ser concretizado? Isso. E como já nos falamos, esse sonho, de fato, ele só vai ser realizado, posto em prática, se aliás, você é o próprio protagonista desse seu sonho. Então, você tem que deixar de lado, né, as conversas negativas de pessoas próximas, de forma direta ou indireta, que vai ter para com a sua pessoa. Porque a vida da gente é isso. Nós temos que ser igual a célula, a permeabilidade seletiva. Nós temos que selecionar aquilo que de fato nos agrega. Isso são as escolhas. E fazer com que isso seja um oxigênio para a gente, né? No caso, para mim foi, e que dê um boom, né? Esse boom que seja no sonho propriamente que nós estamos ao objetivo de acontecer. E a persistência, a não desistir, que sempre aquele que não desiste, né? Aquele que não desiste, é quase impossível não ser alcançado o sonho. Por isso que a palavra que eu deixo aqui é persistência, resiliência, caráter, é algo que é imutável, entendeu? É algo que eu digo que essas três características faz com que é muito difícil que o seu sonho não seja concretizado, não seja realizado. Com isso, essas três características, você será um idealizador de sonhos. E para você, com certeza, vai impactar nas outras pessoas também. É verdade. Eu acho que o mundo precisa de gente assim, né? Isso, A gente precisa de exatamente. gente que sonhe, mas que corra atrás, que bote esse sonho no Isso. papel. Porque, olha, Deus, ele é bom, né? A gente vê isso o tempo todo. Deus é bom, Deus é justo, Deus é generoso. Mas tem muita gente que precisa acordar, né? Tem que realmente entender que, olha, Deus não vai fazer o nosso papel. Eu falo muito isso, né? O povo cristão, principalmente, né? Eles têm essa ideia que Deus vai fazer tudo, que Deus vai fazer todas as coisas e que a gente não precisa fazer muita coisa. Olha, eu só tenho que orar, eu só tenho que pedir. Não, gente, nós também temos a nossa parte. Então, estar atento ao que eu tenho que fazer, né? Vai ser fácil? Não, mas olha, nós somos levantados em meio aos desafios para o nosso crescimento. Veja o homem que você se tornou. As histórias que a gente já viu até aqui. O Augusto Lucena, ele está aqui. Um beijo, Augusto. O Augusto Lucena, a história belíssima também. Quantos desafios que ele passou. Olha quem ele, né? O homem que ele se tornou. Semana passada, Eliane Palma, né? Só fez até a 4ª série. Hoje ela tem um alto nível lá na Rinodê. Uma pessoa extremamente bem-sucedida. Então, eu acho que a gente precisa parar de contar historinhas, né? Como diz lá o Paulo Vieira, parar de contar historinhas e a gente precisa assumir as responsabilidades sobre os nossos sonhos, sobre as nossas conquistas. O mundo está aí, gente. Todos os dias tem oportunidades, sabe? Eu acho que a gente precisa encarar. O que eu preciso fazer? Eu preciso parar de esperar que as pessoas me motivem. Eu não posso colocar minha vida na mão de ninguém. Eu sou responsável pela minha vida. Então, eu tenho que me motivar. Eu tenho que arregaçar as mangas e dizer, caramba, o que eu preciso fazer? Eu tenho que fazer. Então, eu... né?
Quantas pessoas que Deus coloca no nosso lado, ao nosso lado, desculpa, para nos ajudar, e às vezes a pessoa não percebe. Ela fica lá contando as historinhas, ah, ninguém me ama, ninguém me ajuda, ninguém estende a mão. Gente, não existe isso. Nós é que temos E, que sair, né, dessa zona de conforto, temos que ir atrás dos nossos sonhos. No processo, Deus vai levantar as pessoas, mas identifique as pessoas. Identifique as pessoas que Deus vai colocar para te ajudar. Porque, olha, nós estamos vivendo um tempo de grandes realizações de sonhos. Parece isso. uma coisa absurda, não é? Nossa, parece uma coisa... Nossa, como assim um tempo de crise desse? Pois bem, crise ao longo da história sempre foi, gente, a incubadora de realizações. Na crise existem oportunidades únicas que antes não existiam. Então, você que está aqui conosco, aproveite as oportunidades, construa a sua história, sabe? Alavanque-se, vá na direção do que você quer, para de ficar achando que você não é capaz, que isso está feio. Você é capaz, você pode o que você quiser. Olha a história do Wagner, olha a história da Eliane Palma, olha a história do Augusto Lucena. Gente, são pessoas que enfrentaram muitos desafios para alcançar o que alcançaram. Sabe o que é que eu penso também, Wagner? Às vezes as pessoas não querem pagar o preço. Justamente, muitas pessoas, por que ficam no meio do caminho? Porque pensa que quer ir por atalhos, né? Não quer, ela não quer ter uma trajetória, né? Que são os desafios. A trajetória é o desafio, né? Até porque se atalho fosse o correto, até nós conversamos sobre isso, o nome não seria atalho, e sim caminho, né? É Se verdade, o atalho, né? é verdade. Muita gente esquece do caminho e só quer ir através de atalho, que é o preço, por quê? Tem Porque que às vezes pagar. dói, Dói, e claro, muita gente não a quer. gente bem A sabe dor é disso, né? inevitável. A gente bem sabe disso, né? Nossos Nossa, perrengues, as nossas lutas, as nossas nossa, dificuldades, já choramos muito juntos, né? Com coisas que às vezes é, dá errado, às vezes o bicho pega, você fala, meu Deus, e agora, né? Então a gente sabe bem o que é isso, o preço que a gente é paga grande. para chegar aonde a gente quer é muito grande, gente. Vocês não têm noção. Só que a gente não demonstra, né? A gente não fica E mostrando, a gente não fica falando. Mas assim, você que está aqui conosco, você que quer crescer, você que quer construir sonhos, olha, é possível. É possível. Sucesso é dor. É, Lucena. Augusto Lucena tá falando aí, ó, gente. Sucesso é dor. Não tem como a gente evitar, sabe? Então, se levantar, estar pronto para enfrentar isso é fundamental. Há em nós capacidade, né? Eu é quero te verdade. agradecer, Wagner. Te agradecer pela sua história de vida, por você compartilhar com a gente aqui algumas coisas, né? Muito obrigada por você fazer parte da minha vida. Você é um grande parceiro, né? É meu contador, gente, meu filho na fé, né? Meu sócio. Na verdade, eu que sou mais sócia dele, porque ele é quem cuida de tudo. Tenho total confiança nele. E é o meu parceiro de sonhos. A gente sonha muito juntos, né? A gente Verdade, tem meio que um acordo aí um com o outro, que a gente não vai deixar nenhum no meio do caminho. verdade. O sonho dele é o meu sonho e o meu sonho é o sonho dele. É uma aliança meio que a gente tem. E como é bom a gente ter na vida pessoas assim, não é? Que a gente possa fazer uma aliança. Então, eu e Wagner, mais ou menos aquela história. Se você pular, eu pulo. Se você ficar, eu É, fico, né, Wagner? E com a certeza. gente é muito, assim, aquelas coisas que Deus faz na vida da gente, né? Aquelas pessoas que Deus coloca. Então, é assim a minha vida com a do Wagner. Então, quando a pessoa olha para mim, ela já lembra do Wagner. Quando olha para o Wagner, já lembra da pastora, porque a gente está sempre juntos mesmo. Conexão. Mas olha, parabéns pela sua história, parabéns pela sua vida incrível que você tem construído, porque ela ainda não terminou, ela ainda está no começo, né? A gente sabe disso, ainda tem muita coisa para ser construída. E parabéns por você continuar nos dando essa motivação através da sua vida.
Que Deus te abençoe grandemente. Eu declaro assim que coisas ainda maiores estão por vir no nome de Jesus. Declaração de lealdade e sucesso, isso mesmo. Nós Amém, somos com leais, certeza. né, Wagner? A gente fala muito É sobre isso, verdade. né? Sobre lealdade. Eu acho que a gente construiu uma história de quase 20 anos. Então, não foi uma história de ontem. Quase É 20 verdade. anos aí, a gente, né, caminhando junto e de algum tempo para cá, mais intensamente. E eu me orgulho muito de você e da sua história, viu? Que Deus te Que nossa história abençoe. não acabou, que a história da gente não acabou ainda. Tem vários capítulos para acontecer, né? De sucesso, né? Sonhos, então, hein? Ó, Então, nossa, Aracaju, Sergipe, Brasil, que nos aguarde. aguarde mesmo, viu? Gente, a gente viaja nos nossos sonhos, vocês não têm noção. A gente viaja, como é gostoso. Olha, a gente Verdade. já está terminando. Você que esteve conosco, muito obrigada pela sua companhia. Essa live vai ficar gravada no meu canal do YouTube, tá? Depois você pode assistir ela lá. E olha, amanhã às 3 horas nós vamos ter o sorteio da peça da Litorâneos, tá bom? A Litorâneos, que é a nossa empresa, ela não está aberta porque é nos shoppings, mas nós estamos com entrega, delivery. Você pode entrar nela lá, pesquisar Litorâneos SE. E você pode concorrer a uma peça. Vai lá na nossa página, lá no meu feed, tem uma foto que está eu e Wagner. Você pode ir lá, comentar como foi a live. E você vai concorrer à nossa peça lá da Litorâneos, tá bom? Semana que vem, o áudio eu acho que não está bom, mas semana que vem eu vou melhorar isso. Não vou mexer, gente, porque eu não sei mexer, pode ser que eu pegue aqui e desmantele tudo. Semana que vem você não pode perder. Vai estar conosco o George, ele está aqui. O George é um empresário aqui da nossa cidade. Ele é o dono lá da Madeireira Amaru. E olha, tem uma história também incrível de vida. Então eu te convido semana que vem a estar conosco, tá bom? George, se prepara aí, porque eu sei que a sua história também é belíssima. E eu sei que vai abençoar muita gente, tá bom? Um abraço a todos. Wagner, muito obrigada mais uma vez. Eu que Estamos agradeço. juntos, Vamos juntíssimos. junto. Com certeza. Juntos sempre, separados jamais. Né? Um beijo a todas as pessoas que estão aqui conosco. Tá com eco, não é? Me perdoem, gente. Eu vou ver o que é isso aqui no meu som. E semana que vem vai estar melhor, tá bom? Amanhã a nossa live às 6h07, começando bem o dia. Aguardo vocês. Um beijo grande, uma boa Beijo. noite. Um beijo, um beijo, um beijo a todos. E foi um grande prazer estar com vocês. Acreditem nos seus sonhos. Acredite, porque é possível. Você nasceu para vencer. Você é um vencedor. E não deixe que ninguém lhe diga o contrário, hein? Ninguém pode dizer o contrário para você. Você nasceu para vencer. Nada menos que isso. É isso que está aí no seu DNA, tá bom? Amém. Beijo. Deus Tchau. abençoe. Tchau, tchau.